Olá, boa tarde. Eu sou a professora Kelly Maria e hoje a nossa aula será sobre cordel. Nossa aula, ela irá ser desenvolvida em 3 dias consecutivos, certo? Nesses 3 dias, teremos no primeiro dia a aula expositiva e dialogada, onde vamos aprender sobre a origem, o contexto histórico, a estrutura de um cordel, suas características, além de vermos os autores clássicos e autores também contemporâneos de cordéis, certo? Veremos exemplos de cordéis e, finalizando, veremos os desafios enfrentados atualmente, nessa era digital, certo? No segundo dia, teremos a produção dos alunos, ok? E aí os alunos irão produzir seus cordéis autorais. A gente vai ver também que o cordel tem temáticas diversas. E no terceiro dia, teremos a nossa exposição de cordéis, onde será utilizado o nosso varal de cordéis, certo? Utilizaremos o pregador e a corda, certo? Que é característica do gênero. E agora vamos para a nossa aula. Aqui vai estar passando o slide e eu espero que você acompanhe e aprenda. Aqui está o nosso sumário, que eu já abordei o que vamos aprender hoje. E agora vamos falar sobre a origem e o contexto histórico. O cordel, ele é originário da Europa, mais especificamente de Portugal. Em Portugal, entre os séculos XII e XIV, mais ou menos, ocorria um movimento literário, o trovadorismo. Dentro desse movimento, surgiu o cordel. O cordel, ele é originário do nome corda. Por quê? Porque em Portugal, nas praças públicas, os cordéis, que eram escritos em papéis baratos, eram expostos em cordas com pregadores. Por isso que a palavra é originária da palavra corda, cordéis, certo? Dentro desse movimento, a oralidade é que tem influência. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, por volta do século XV e XVI, eles trouxeram esse gênero aqui para as Américas. Em meados do século XVIII, esse gênero floresceu, teve força aqui no Nordeste, certo? E foi aqui no Nordeste que ele criou uma identidade própria, onde as pessoas que escreviam esses cordéis relatavam histórias sobre o seu cotidiano, sobre a cultura brasileira, mais especificamente aqui do Nordeste. Mais à frente, vamos ver exemplos de cordéis onde relatam mitos, histórias do sertão brasileiro, do sertão nordestino, certo? Agora iremos ver as características e a estrutura do cordel. Aqui vamos falar agora sobre a estrutura, ok? Para aprendermos na prática, eu vou colocar um exemplo de cordel. Na estrutura do cordel, temos o verso. O que é o verso? O verso é apenas uma linha do cordel, ok? Então, se no meu cordel eu tenho 4 linhas, eu vou ter 4 versos. Se no meu cordel eu tiver 8 linhas, eu vou ter 8 versos. E dentro desses versos, temos as estrofes. O que são as estrofes? As estrofes são o conjunto de versos, ok? Então, aqui nesse cordel, eu tenho 4 versos, que é a minha primeira estrofe. Esse conjunto desses 4 versos é a minha primeira estrofe. E eu tenho aqui embaixo mais 4 versos, que é a minha segunda estrofe. Beleza? Até aqui todo mundo entendeu? Outro exemplo de estrutura do cordel é a rima, que é uma combinação sonora. Eu vou colocar aqui o exemplo
de um cordel de 4 versos, onde a rima irá ser AB, AB, onde o A, que é o primeiro verso, terá que rimar com o terceiro verso, que também é A. O segundo verso, que é B, terá que rimar com o quarto verso, que é B. O exemplo aqui. Não se compra amor, nem se troca alegria. Caráter não tem penhor, bem querer a gente cria. Então, a gente percebe aqui a rima entre o primeiro verso e o terceiro, amor e penhor, e o segundo verso e o quarto, alegria e cria. E temos a certilha, que pode ser o conjunto de 6 versos, onde temos a combinação do segundo, o terceiro e o sexto verso que precisam rimar. Para finalizarmos sobre a estrutura do cordel, temos que ter o título do cordel, exatamente. Eu vou falar sobre o quê? Se o meu cordel for sobre amor ou sobre amizade, precisa ter um título e também precisa ter o nome de quem escreveu, né? A autoria do cordel. Outra característica que eu também quero ressaltar antes de finalizarmos essa parte é sobre a xilogravura. A xilogravura também é uma característica do cordel, onde os xilógrafos, eles faziam através da madeira imagens de acordo com a temática do cordel. E aqui em Caxias temos um exemplo, que é da Tita Rego, onde lá no Mirante da Balaiada temos uma parede exposta de xilogravuras dos mitos e lendas aqui da nossa cidade de Caxias. Agora vamos falar sobre as características formais. Dentro do nosso cordel, temos a linguagem popular, ou seja, não é uma linguagem difícil, onde só quem está numa graduação, na universidade, consiga entender. É uma linguagem simples, onde temos palavras regionais, principalmente aqui do Nordeste. Temos também o ritmo e a musicalidade, né? Por conter rimas, a gente tem esse clima aí de musicalidade, né? E aí o cordel pode ser até cantado, declamado, e também pode ser narrativo. Temos os cordéis narrativos, onde as pessoas contam histórias do sertão rimando. Além disso, temos várias temáticas, né? Não é só sobre Lampião e Maria Bonita, tá? Tem cordéis que falam sobre a vida, né? Onde a gente vai ver mais à frente um autor contemporâneo de cordel, que ele fala que ele é muito reflexivo sobre a vida, certo? E também o caráter oral, né? O cordel é declamado, ele é falado, então qualquer pessoa pode ter acesso. Vamos conhecer 2 autores desse gênero, do gênero cordel, um clássico e um contemporâneo. O autor clássico que iremos conhecer é Leandro Gomes de Barros, considerado por Carlos Drummond de Andrade o príncipe dos poetas. Ele foi o primeiro a sistematizar os folhetos aqui no Brasil. E aí temos como exemplo do cordel dele a obra A Cigana Esmeralda, onde ele retrata temas como leitura das mãos, sonhos. E aqui a temática, né, é a religiosidade. Eu vou colocar aqui um trecho dessa obra dele. Além disso, ele também abordava cordéis sobre cavalaria. E aí a gente vê outro exemplo de inspiração do trovadorismo, né? Que a gente sabe que lá no movimento do trovadorismo tínhamos as novelas de cavalaria. Um autor contemporâneo, nascido no Ceará, é o Braulio Bessa. Tenho certeza que vocês já ouviram falar. Ele tinha um momentozinho dele ali no programa Fátima Bernardes, para poder recitar seus cordéis. E atualmente ele posta vídeos no YouTube, no Instagram, recitando seus cordéis, onde tem temáticas variadas, onde fala sobre amor,
amizade, fala também sobre a cultura nordestina. E eu vou colocar aqui um exemplo de cordel dele, onde ele fala sobre a vida, né? E ele também tem várias obras, como Poesia com Rapadura. As temáticas variadas dos cordéis. Então, os cordéis, eles não têm um tema específico. Você pode escolher o seu tema, o que você deseja falar, como a gente viu com Leandro de Barros, né, onde ele fala sobre os sonhos, espiritualidade, religiosidade, o Braulio Bessa, onde ele fala sobre a vida, sobre amor. Mas dentro do cordel temos temas específicos, onde falam da cultura nordestina, né, sobre lendas, feitos heróicos de Lampião, Maria Bonita. E agora eu vou declamar um cordel, eu vou colocar ele aqui, onde fala de Lampião, né? Aquele cara bravo, valente, que não tem medo de nada. Quando Lampião morreu, foi grande a lamentação, mas sua alma danada desceu para a escuridão. No inferno foi chegando, causando admiração. Satanás ficou nervoso, mandou logo perguntar: quem é esse cabra valente que vem me desafiar? Lampião respondeu firme: vim para aqui me alojar. O diabo então gritou: aqui quem manda sou eu. Lampião puxou o punhal e quase o demo mordeu. Foi um fuzuê tão grande que o inferno estremeceu. Então aqui nesse cordel a gente vê a questão da oralidade, do regionalismo aqui do Nordeste, né? Quando ele fala, quem é esse cabra valente, né? Aqui é uma fala regional do Nordeste. Dentro desse cordel também vimos a questão da narratividade, quando ele fala, né? Aqui tá narrando uma história de quando o Lampião foi pro inferno e desafiou até o Satanás, do tanto que esse homem, ele é valente. Vimos também a rima e a musicalidade. E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre os desafios e sobre o futuro do cordel. Diante da era digital, como a literatura de cordel pode se adaptar e inovar para preservar sua essência, alcançar novas gerações e garantir sua relevância cultural no cenário contemporâneo. E aqui eu trago o Braulio Bessa, né? No qual, nessa era digital, ele declama seus cordéis através da internet, né? Então, a internet é um meio de continuar com essa cultura do cordel, certo? E dentro da sala de aula também podemos colocar essa cultura do cordel, como no nosso terceiro dia de aula vamos fazer o nosso varal literário e vocês, alunos, vão expor os seus cordéis. Agora, para finalizar a aula, vamos fazer uma atividade diagnóstica para saber se vocês realmente compreenderam sobre esse gênero. Nossa atividade ocorreu da seguinte forma. Eu elaborei várias perguntas sobre a nossa aula de hoje, coloquei dentro de uma caixinha e aí os alunos puderam pegar uma pergunta, ler para a turma e responder e íamos comentando. Eu vou separar aqui algumas perguntas da qual eu fiz nessa atividade. Temos aqui uma pergunta. O cordel moderno pode ser produzido em: letra A, apenas papel impresso tradicional? Letra B, formatos digitais, redes sociais e mídias diversas? Letra C, exclusivamente xilogravura? Letra D, somente no formato de livro antigo? O aluno respondeu letra A, formatos digitais, redes sociais e mídias diversas. Porque aqui estamos falando de um cordel contemporâneo, né? E como já abordamos, né, na nossa sociedade contemporânea, nessa era digital,
Um dos meios de continuar com a relevância e a cultura do cordel é por meio das redes sociais. Outro exemplo de pergunta que foi elaborado para que os alunos pudessem responder e pudéssemos também reforçar em sala de aula sobre esse gênero foi: a palavra cordel vem do fato de os folhetos serem, letra A, vendidos em feiras, pendurados em cordões para exposição, escrito com tinta de corda, decorados com cordas. Os alunos responderam, letra B, pendurados em cordões para exposição. Correta. Outra pergunta foi: a literatura de cordel é tradicionalmente apresentada em livros de capa dura, letra A. Letra B, revistas acadêmicas. Letra C, jornais diários. Letra D, folhetos populares impressos em papel barato. Os alunos responderam: folhetos populares impressos em papel barato. Outra pergunta foi: o estilo da literatura de cordel remonta a um estilo de texto proveniente de outra escola literária. Essa escola literária é: letra A, trovadorismo. Letra B, quinhentismo. Letra C, romantismo. Letra D, barroco. Os alunos responderam, letra A, trovadorismo. Depois dessa atividade diagnóstica, eu perguntei para eles se antes da aula expositiva dialogada eu fizesse essas perguntas, eles iriam saber responder. Eles disseram que não iriam saber responder, que depois da aula expositiva dialogada, que eles compreenderam, eles conseguiram responder as perguntas. E essa foi nossa pequena aula sobre literatura de cordel. Espero que vocês tenham aprendido, compreendido, gostado e não vamos deixar essa cultura morrer, certo?